Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Denilson Nogueira Batista e vou trabalhar com vocês a disciplina de filosofia, certo? De filosofia. Então, desejo a vocês muita bênção de Deus, muita saúde, muita proteção. Que esse ano de fato seja um ano muito abençoado para todos nós, que nosso Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar, nos livrar de todo mal, de todo perigo, de toda doença, e que logo, logo, com a graça de Deus, nós estaremos nas nossas aulas normais, presenciais. E eu desejo para vocês, no âmbito escolar, muito empenho, muita dedicação, muita coragem, muita fé em Deus, porque eu acredito que a gente não faz nada nessa vida sem colocar Deus em primeiro lugar, certo? É Ele que é a nossa força maior. Então, estou disponível para vocês, contem comigo, contem com a minha ajuda, no que eu puder ajudar vocês para o sucesso escolar de vocês, eu estarei disposto a ajudar. E nessa aula, primeira aula de filosofia, primeira aula do ano letivo, nós vamos fazer a revisão de alguns assuntos que nós estudamos no ano passado. Você sabe que revisar é sempre muito importante, senão a gente acaba esquecendo aquilo que a gente já aprendeu. E a gente não pode esquecer, porque esses conteúdos são fundamentais para a gente entender o mundo à nossa volta, para a gente entender os assuntos que serão ensinados. E eu digo para vocês, filosofia serve para todas as disciplinas, tá? Se você tem uma boa base filosófica, pode acreditar no que eu estou dizendo, vai servir para você entender as outras disciplinas. Sabe por quê? Tudo nasceu com a filosofia. A filosofia foi a primeira ciência que existiu. A partir da filosofia vieram outras ciências. Então a filosofia está na base de todas as outras ciências. Logo, daí a importância de nós estudarmos filosofia e também de se empenhar também nas outras disciplinas também, porque todas são importantes, todas, não tem nenhuma melhor que a outra, certo? Então, vamos prosseguir com a nossa aula e boa sorte a todos. Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denilson, professor da disciplina de filosofia. Turma, nessa aula, primeiramente sejam bem-vindos, né? Sejam todos bem-vindos, espero que todos estejam motivados, empenhados para iniciar e terminar esse ano letivo. Pedimos muita bênção de Deus, muitas graças, que Ele nos dê as condições necessárias para a gente fazer um belíssimo ano de estudo e de muito aprendizado. Turma, nosso tema de hoje é sobre o olhar ao redor. E através do olhar que nós conhecemos a realidade. Mas veja bem, é um olhar filosófico, tá? É um olhar filosófico. Nessa aula nós vamos fazer uma revisão de alguns assuntos que nós estudamos no ano passado. Então, veja a importância dessa aula, até porque esses assuntos servirão de ajuda para vocês entenderem outros assuntos que nós vamos estudar ao longo desse ano, certo? Então, retomando, o olhar ao redor nada mais é do que fazer uma investigação, investigar a realidade, entender a realidade. E aí nós temos os 5 sentidos, né? Os 5 sentidos nos permitem investigar o mundo à nossa volta, captar impressões, perceber sensações, mas veja bem, nem sempre damos conta a grande quantidade de informações que nos chegam a todo instante por meio deles. Turma, isso, sobretudo no dia de hoje, que a gente vive no mundo da informação, constantemente, se a gente parar para perceber no nosso dia a dia, chega várias informações pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim, pelos meios de comunicação. São tantas informações que vêm aos nossos sentidos que às vezes a gente deixa de pensar, de investigar se essas informações de fato são verdadeiras.
Por exemplo, a gente não percebe, através dos sentidos, a gente percebe as cores, as formas, os sons, o cheiro, os sabores e a temperatura, né? Então, é assim que a gente investiga o mundo à nossa volta. E prosseguindo, também nós temos a investigação do ponto de sentido da nossa visão, a qual desperta o interesse e a curiosidade das pessoas em geral e também dos grandes pensadores da humanidade. Então foi através da investigação e da visão que nós temos grandes cientistas, grandes filósofos, pessoas que se preocuparam em investigar a realidade e assim trazer grandes contribuições para nós, tanto do ponto de vista da ciência como também do ponto de vista da filosofia, certo? Ao longo da história, a visão e os demais sentidos suscitaram questões importantes. Afinal, é por meio deles que temos contato com o que nos cerca. Desde que a filosofia surgiu na Grécia em torno de 2500 anos atrás, já se questionavam qual era o papel dos cinco sentidos para formar o conhecimento que temos do mundo. Então veja, os cinco sentidos como elementos importantes para nós formarmos o conhecimento, certo? E isso nasceu, como vocês sabem, desde lá dos primeiros filósofos na Grécia Antiga. Turma, e falando de filósofo, quem é o filósofo de fato? Quem é o filósofo? Como se dá a questão do filosofar? Aí, como vocês estão vendo aí no slide, a filosofia é constituída por diversas maneiras de olhar e buscar o saber. Vocês querem um exemplo? Lembra dos filósofos pré-socráticos? Eles tinham sede pelo conhecimento. E uma forma de eles adquirirem o conhecimento é observar a natureza. Observar a natureza. O filósofo é aquela pessoa curiosa, aquela pessoa que tem sede pelo conhecimento, tem sede pelo saber e está constantemente lendo, pesquisando e assim por diante. Outra característica do filosofar é admirar. Admirar é ver potencial de algo, de uma ideia, de um sentimento de alguém. Por exemplo, você observa uma obra de arte. Se você observa atentamente, você vai admirar, você vai dizer, poxa, que obra bonita. Como a pessoa estava inspirada para fazer isso. Você pode perguntar como é que essa pessoa teve essa ideia. Então, é dessa forma que nós vamos entender, investigar e conhecer a realidade e também criar conhecimentos. Outra característica do filosofar e do filósofo é refletir. É uma oportunidade para aprofundar a nossa observação. Pessoal, o verbo refletir, ele é muito importante na filosofia. Porque vocês lembram que uma das características da filosofia também é fazer perguntas. A gente vai ter até um tópico que vai mencionar isso. Então, diante daquilo que você não sabe o que você faz, pergunta. Então, e a pergunta nos leva ao quê? A refletir, a pensar, a raciocinar, a aprofundar, observar, para depois você falar alguma coisa daquilo que você admirou, daquilo que você refletiu e daquilo que você até estudou, né? Você já pensou que em algum momento você já apresentou um seminário, que você já teve que, de certa forma, falar de um assunto para alguém? O que você fez? Você foi estudar o tema, aprofundar, pesquisar no dicionário aquelas palavras difíceis, né?
Para poder você falar. Então, isso é filosofar, isso é refletir, isso é admirar, certo? Tá aí as perguntas, né? Tá aí as perguntas. E lembra, pessoal, lembra que no ano passado a gente questionou muito bem isso e, e a gente enfatizou a questão das perguntas filosóficas. Porque tem perguntas filosóficas e tem perguntas que não são filosóficas. Lembra do exemplo? Vamos lá, vamos lembrar juntos. Perguntas que não tenham o sentido filosófico. Por exemplo, se eu perguntar, João, que horas tem? Você vai simplesmente olhar no relógio e dizer, professor, são 10 horas. Você parou para pensar, para raciocinar, para investigar? Não. Você simplesmente olhou no relógio e me disse a hora. Isso é uma pergunta filosófica? Não, não é uma pergunta filosófica. Mas se eu perguntar nesse mesmo sentido, João, o que é o tempo para você? No mínimo, João, você vai, nossa, professor, deixa eu pensar, deixa eu raciocinar. Isso sim é uma pergunta filosófica. E tá aí, ó. A pergunta é o combustível da reflexão. A pergunta é o combustível da reflexão. Então, uma pergunta filosófica vai fazer você pensar, raciocinar, imaginar. E tá aí os tipos de perguntas filosóficas. O que é isso? Para que serve? Como funciona? Quem teve essa ideia? Por que isso é assim? Viu só? Como eu falava para vocês anteriormente, você diante de uma obra, de um quadro que chama a sua atenção, você vai dizer, poxa, essa pessoa estava muito iluminada. O que inspirou ela? O que fez ela fazer isso? Então você, nesse momento, você está filosofando. E eu acredito que você já até fez isso em algum momento da sua vida. Ok? Vamos avançar? Diálogo. E aí, turma? Será que o diálogo é importante na filosofia? Precisamos de fato dialogar? Sem sombra de dúvida, né? O diálogo é muito importante. A partir de uma pergunta que envolva a pessoa, que envolva o outro, você vai estabelecer um diálogo. E a gente pode dialogar, por exemplo, sobre a natureza, sobre as coisas, sobre o mundo. Tá? Na filosofia, todos os assuntos, toda a realidade é passível de reflexão, é passível de diálogo. E perceba aí o diálogo como círculo. Nunca termina, né? O círculo tem essa característica, não tem início e nem fim, ok? Vamos avançando. Pressupostos. O que você me diz dos pressupostos? Tá aí, né? Vou ler e depois a gente comenta um pouco, tá bom? Quando alguém diz que ainda vai demorar um pouco para a chuva começar, está pressupondo que vai chover. Outro exemplo muito comum em sala de aula, né? Quando está chegando a hora do lanche. Professor, alguns dizem, professor, hoje eu vou lanchar pizza. Hoje eu estou pressupondo que você trouxe o dinheiro para comprar a pizza, já que a pizza na escola, ela é vendida, né? Um exemplo, nós temos vários exemplos para evidenciar o que são pressupostos. Aí também diz o seguinte: quando alguém diz que, apesar de ser adulto, fulano gosta de brincar, está pressupondo que brincar é coisa de criança, né? Quando você diz também, professor, eu vou tirar nota 10 na prova de matemática. O que eu posso entender com isso? Que você está estudando, você está se interessando,
você está fazendo exercício, você está se empenhando, né? Muito bem, ok aí? Turma, não se preocupe, se tiver alguma dúvida, eu acredito que vocês vão ter, no final, vocês vão ter um momento para escrever suas dúvidas, seus comentários, tá? Mas só no final dessa aula. Admirar e filosofar sobre a natureza. E aí, pessoal, será que é importante a gente admirar a natureza? Pensar um pouco sobre a natureza? O que vocês me dizem? Com certeza, né? Já que nós estamos estudando filosofia e nós somos filósofos de alguma forma, então nós somos convidados a pensar, refletir sobre a natureza. E para admirar, filosofar sobre a natureza, a gente tem que fazer o quê? Perguntas. E daí já tem uma pergunta. Qual a origem de tudo que vemos? De que são feitas as coisas à nossa volta? Como reconhecemos as coisas se elas mudam o tempo todo? Devemos confiar na aparência de algo? Olha só. Veja como são perguntas que fazem a gente pensar a nossa realidade, a natureza no caso. Gente, os primeiros filósofos que existiram, como vocês já bem sabem, são chamados de filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza. Professor, por que pré-socráticos? Porque eles vieram antes de Sócrates. E por que filósofos da natureza? Porque, nunca mais vocês vão esquecer, porque eles tinham como objeto de estudo, de reflexão, de conhecimento a natureza. Por isso está aí a pergunta: qual a origem de tudo que vemos? Eu vejo as árvores, o rio, tudo que a natureza nos oferece, a gente está vendo. E logo fazer a pergunta, né? Fazer a pergunta, certo? De que são feitas as coisas à nossa volta? Outra pergunta muito importante, perguntas filosóficas, né? E daqui a pouco eu vou dizer para vocês qual foi a resposta que os filósofos deram para essas perguntas, certo? Mais à frente a gente vai pensar sobre isso. Vocês já estão querendo a resposta agora, né? Só daqui a pouco. Diálogo filosófico. Perguntas interessantes para começar a reflexão, né? Como eu falei para vocês, para ter uma boa conversa, uma boa reflexão, tem que fazer perguntas filosóficas que faz a pessoa refletir. Bons argumentos para justificar a sua resposta. Turma, na filosofia, nós somos convidados a desenvolver a habilidade do argumento. Do argumento, muito importante. Porque você pode dizer, professor, eu acredito que as coisas são formadas de água, de ar e de terra, esses três elementos. Aí eu pergunto, mas por que você acredita? Você vai ter que saber argumentar, você vai ter que saber justificar. Então, na filosofia, nós somos convidados também a desenvolver a habilidade da argumentação, certo? Atenção aos pressupostos por trás das opiniões apresentadas, né? Sempre pensar no pressuposto. Ela está falando isso, mas o que ela quer com isso mesmo? Qual é a ideia que está por trás? Olha, aí a reflexão, não querer logo de dar resposta de imediato, não querer logo falar qualquer coisa, não. Na filosofia, primeiro a gente para, pensa e reflete. Diálogo filosófico. Está aqui, pessoal. Todas aquelas perguntas lá que a gente fez, de onde vem todas as coisas, aparência e engano, será que as coisas elas permanecem sempre como são ou elas mudam? Gente, quem teve essas ideias,
Você sabe quem foi? Um filósofo pré-socrático ou um filósofo naturalista chamado Demócrito, certo? Demócrito. Demócrito dizia o seguinte, e outros filósofos também, porque não existe só Demócrito, só o filósofo Demócrito, mas existe o Tales de Mileto, Parmênides, Anaxímenes, são os filósofos pré-socráticos que, de certa forma, que eles investigavam a natureza e queriam uma resposta diante daquelas perguntas, de onde tudo vem, como as coisas são formadas. E para eles, sobretudo para Tales de Mileto e Demócrito, as coisas que existem na natureza são formadas, muita atenção, são formadas de água, terra, fogo e ar. Esses quatro elementos, certo? Nunca mais esqueça isso aí. Aí está a origem de todas as coisas. Então, para esses filósofos, tudo que existe é formado a partir desses quatro elementos. Vamos lá repetir: água, terra, fogo e ar. Certo? Pessoal, uma curiosidade. Esses filósofos são chamados os primeiros cientistas que existiram. Os primeiros cientistas. Então, em qualquer ciência, a filosofia está envolvida. A gente não faz ciência se não fazer perguntas. A gente não faz ciência se não investigar e refletir sobre a realidade. E tem mais um detalhe para finalizando já a nossa aula. Outro filósofo que diz que em todas as coisas existe um elemento muito importante que ele chamou de átomo. Lembra do átomo? Professor, quem é esse filósofo? É um filósofo chamado Demócrito. Para ele, tudo que existe é formado de átomo. O que é átomo? São pequenas partículas invisíveis que elas vão se unir uma a outra até formar uma célula e assim formar a substância, né? Muito bom, né, pessoal? Então, espero que vocês estejam entendidos toda essa temática. São vários assuntos, é só uma revisão, né? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de vocês. Com certeza vocês têm dúvida e eu peço para vocês escreverem a dúvida de vocês ou até mesmo mandar um áudio que na medida do possível eu vou respondendo. Muito obrigado.